A maioria das pessoas começa a investir na hora errada e perde dinheiro por isso. Seja muito bem-vindo ao Mapa do Progresso Financeiro. Meu nome é Murilo Cardoso e eu te ajudo a investir por conta própria, com segurança e confiança, mesmo que esteja saindo do absoluto zero. Neste vídeo eu vou te explicar o que você deve fazer com seu dinheiro antes de investir, os 3 erros que travam quem está começando e como você pode resolver. Se esse tema te interessa, já clica aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder o caminho do progresso financeiro. Neste vídeo nós vamos falar sobre o que você precisa resolver antes de aplicar o primeiro real. Isso é o que separa quem constrói patrimônio de verdade de quem começa e para no primeiro imprevisto, na primeira situação intempestiva. E o que é esse tema? É a etapa de preparação financeira, é um conjunto de decisões e hábitos que você precisa ter no lugar certo antes de colocar o seu dinheiro em qualquer aplicação, seja ela Tesouro Direto, CDB, ações ou o que for. E o que não é esse tema? Isso não significa que você tem que esperar tudo estar perfeito para só então começar a investir. Também não é sobre ser conservador ou ter medo do mercado financeiro, não é isso. É sobre você construir uma base sólida que faz o investimento funcionar de verdade com consistência, em vez de você investir em cima de um chão, de uma base super instável. Então deixa eu te contar o que acontece com a maioria das pessoas que decidem investir sem uma base sólida, sem nenhum tipo de conhecimento e estrutura. Elas abrem a conta numa corretora, colocam lá R$200 no Tesouro Selic e aí tiram uma foto postando: eu comecei a investir. Só que no mês seguinte, no primeiro imprevisto que aparecer, seja um pneu furado, carro quebrado, quebrou o dente durante o almoço, uma refeição, o dinheiro que você estava investindo vai embora. Acabou. Esse é o problema. Às vezes você vai pagar a taxa mais alta de imposto de renda, vai pagar o IOF, a depender do tempo, vai ter prejuízo. Não é porque você é irresponsável, mas porque essa pessoa pulou etapas. Bom, e o que você ainda não sabe sobre investir com dívidas que está te custando o seu dinheiro? A maioria das pessoas não sabe que dívida cara, como cartão de crédito, como cheque especial, empréstimo pessoal sem garantia, ela custa entre 80% a 400% ao ano. É isso mesmo, 400% ao ano. E qualquer investimento convencional vai te render algo em torno de 10%, a 13%, 14%. Isso a depender do momento do mercado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está no patamar dos 14%, mas o mercado está em constante movimento. O mercado é cíclico, então na hora que você está assistindo pode ser que esteja muito mais baixo que isso. Isso significa que cada real que você investe, enquanto você ainda tem uma dívida cara, você está perdendo dinheiro. O seu dinheiro rende 12% e você paga 200% de juros. A conta não fecha e você tem que ficar atento a isso. Parece ser um detalhe bobo. Murilo, mas o que acontece com as finanças se você ignora a reserva de emergência por mais de um ano? Bom, se você não tem reserva de emergência, não tem uma reserva financeira, você está a um imprevisto de desfazer tudo que você construiu até o momento. Sem a reserva, primeiro obstáculo, primeiro susto, ele sempre vai aparecer. É fato, é a realidade da vida e vai te forçar a sacar o seu investimento antes do prazo ideal. Você pode até realizar prejuízo por causa disso, possivelmente, e você pode sair convencido dessa de que investir não funciona para você. A reserva, ela não é um custo, ela é o que mantém o seu plano vivo e te garante a constância. As pessoas confundem o momento certo de começar a investir? Sim, um dos dois lados. Tem quem acha que precisa quitar absolutamente tudo antes de dar o primeiro passo, colocar um centavo no investimento e ficar anos parado no mesmo lugar, na inércia. E tem quem ignora completamente as dívidas e a reserva, investe R$100 por mês e logo fica sem dormir porque não tem uma segurança, não tem uma base sólida, não tem uma estrutura.
O ponto certo fica no meio. E é exatamente o que vamos ver hoje. E por que esse tema é uma oportunidade? Porque esse tema é interessante. Quem resolve essas 3 etapas, antes de dar o primeiro passo e começar a investir, ele tem uma vantagem absurda em frente aos demais. Você não precisa resgatar o investimento porque aconteceu um imprevisto. Não perde noites de sono. E quando você começa a investir de verdade, o dinheiro fica lá trabalhando porque a sua base está sólida, está firme. Bom, vou trazer três exemplos fictícios para você ter noção de como seria o resultado das pessoas que podem resolver isso. São cenários fictícios. Agora imagina aí uma pessoa que tinha R$ 4.000 no crédito rotativo do cartão e não sabia o que fazer. A partir do momento que ela entendeu a lógica de quitar primeiro, ela quitou em 4 meses, montou uma reserva de emergência em 3 meses seguintes e começou a investir sem ansiedade, com muito mais tranquilidade. E hoje tem uma carteira, mesmo que pequena, mas crescendo constantemente e investindo mensalmente. Outro cenário é uma pessoa que recebia um salário e gastava tudo que separava antes de investir qualquer valor. E quando ela fez o agendamento automático de uma transferência da sua conta para uma conta de investimento, no dia que ela recebe o salário, no dia do seu pagamento, ela passou a investir mensalmente de forma consistente. Em 12 meses ela saiu do zero e passou a ter R$ 3.600 investido. Algo que nunca tinha conseguido antes. Lembrando, isso aqui é um exemplo fictício para você conseguir tangibilizar, fazer um paralelo na vida real. Beleza? E para isso, ela utilizou o sistema de automação pré-compromisso contra o viés do presente, que eu vou deixar o link do vídeo aqui que eu abordei sobre a psicologia financeira e mostrei para você como funciona e quais sistemas que existem para você conseguir resolver essa questão do impacto que os vieses financeiros da psicologia têm contra você no mundo dos investimentos e na sua vida e influencia diretamente na relação com o dinheiro, beleza? Eu ensinei nesse outro vídeo, aqui eu vou deixar o link para você e lá eu explico por que você não consegue guardar dinheiro e como esses caras te impactam, beleza? Eu falei de viés do presente, onde os R$ 100 de hoje vale muito mais do que os R$ 200 de amanhã. Mesmo que a matemática não diga, não faça isso não faça sentido do ponto de vista matemático. E o princípio é simples. O que você não vê, o viés do presente, ele não pode influenciar, não pode disputar. E você elimina o ponto de decisão e com ele você acaba com esse viés, beleza? Em outro cenário fictício, uma pessoa achava que precisava de muito dinheiro para montar uma reserva. Ela descobriu que colocar R$ 200 por mês durante 6 meses já resolvia a situação básica. E aí ela parou de sentir que estava longe demais, que ter uma reserva era um obstáculo muito grande. E aí ela começou a dar os seus primeiros passos. Mas você pode estar começando agora e ter dívida, não tem problema, entende? Mas você pode estar pensando, eu tenho dívida e não posso esperar para começar a investir. Pô, fique atento, você não vai esperar para sempre. Você vai resolver o que trava você primeiro, que é a dívida cara, que tira dinheiro do seu bolso, entende? E em paralelo, você já pode começar a construir uma reserva financeira. Tudo depende se você tem margem financeira para isso. Eu não estou falando que você tem que esperar anos, décadas para isso. Às vezes 3, 4 meses já é mais do que o suficiente. Você só precisa ter foco em resolver isso. Mas você pode estar pensando, a reserva de emergência é um dinheiro que vai ficar parado. Não, a reserva de emergência ela não vai ficar embaixo do colchão. Ela nem pode. Ela tem que estar em aplicações com alta liquidez. Ou seja, você precisa ser capaz de recuperar parte do dinheiro o quanto antes, no momento que você precisar, de preferência no mesmo dia. Pô, tem título de Tesouro Selic, tem o CDB, que possibilita você resgatar parte ou o valor total, entendeu? De preferência, ele vai cair, o dinheiro cai no mesmo dia e você consiga resolver a sua situação. E o dinheiro vai continuar rendendo, porém vai estar disponível
para um momento que você mais precisar. A reserva não precisa ficar parado. Ela vai te ajudar a evitar que você pegue um empréstimo no caso de emergência. Ah, mas o meu dinheiro não sobra nada. Eu não tenho como separar R$ 1. O problema quase sempre não é o quanto sobra, é a ordem que você usa o seu dinheiro. Quando você separa antes de gastar, o jogo muda. Vamos ver exatamente como isso funciona mais para frente. Eu vou te explicar em detalhes, beleza? Então aqui vai começar uma virada. A maioria das pessoas trata investimento como um destino. Mas o investimento é só um veículo, é só um meio. O que define se ele vai funcionar é a infraestrutura por baixo, é a base. E a maioria ninguém mostra isso de forma clara por aí. Ah, Murilo, mas como eu posso resolver essas 3 etapas, esses 3 erros e acelerar minha jornada para investir por conta própria? Você precisa entender que quando a base está estável, sólida, no lugar certo, você para de recomeçar. Cada vez que você precisa sacar um investimento por emergência, você perde tempo, você perde rendimento. Você já parou para calcular o quanto você está perdendo por não ter essa base sólida na sua vida financeira? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Se você tem R$ 5.000 uma dívida de cartão de crédito a 20% ao mês, ali no crédito rotativo, você paga R$ 1.000 por mês só de juros. E nesse mesmo período, os R$ 5.000 investidos num Tesouro Selic da vida poderia render aproximadamente R$ 50. A diferença é de 950 por mês, que literalmente evaporam enquanto você tem uma dívida cara. É isso que eu quero que você entenda. Vale a pena você investir, sendo que você está pagando uma taxa de juros altíssima no crédito rotativo do cartão? A prioridade máxima é você quitar. Quitar primeiro não é um sacrifício, é o melhor investimento que você pode fazer. E se você não quer criar essa rotina, o que acontece? Bom, o padrão vai se repetir. O salário entra, a vida acontece e no final do mês não vai sobrar nada para você investir. E mês a mês vai ser igual, ano que vem vai ser igual e daqui a 10 anos você vai estar no mesmo resultado, na mesma condição. Quando a sua ficha cair, pode ser que tenha passado décadas. Não porque você é uma pessoa desorganizada por natureza, mas porque o sistema que você usa, ele não garante que vai sobrar alguma coisa para você. E aí você precisa mudar a forma de pensar, mudar esse sistema, ter a intenção. Não é o suficiente, está mais que provado. Entende? Aqui é o dado que muda a forma como você vê essa etapa. Olha só, segundo os dados do Banco Central, mais de 78% dos brasileiros estão inadimplentes. Inadimplente é a pessoa que deixou de pagar, ele não pagou mais a dívida. Ter dívida é diferente, não é um problema. O problema, a inadimplência, é a partir do momento que você não consegue pagar mais aquela dívida. Aí sim você começa a incorrer juros, começa a ter um problema e gerar um efeito bola de neve que pode te jogar no buraco, que fica cada vez mais difícil de você sair. E essa galera, ela tem a renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Exatamente o perfil de quem quer começar a investir, mas não consegue. E a razão mais comum é o quê? É a falta de reserva para absorver e lidar com o imprevisto. E o que o senso comum diz por aí? Vai lá investindo aos poucos, enquanto você paga as dívidas. Isso parece tranquilo, equilibrado, mas ignora a matemática. Se o custo da dívida é muito maior do que o rendimento do investimento, você está queimando dinheiro em nome de uma falsa sensação de progresso. Essa é a realidade. O padrão que separa quem constrói patrimônio de quem fica estagnado é sempre o mesmo. Eles resolvem os 3 bloqueadores antes de diversificar. Primeiro param de sangrar, elimina as dívidas, é isso que você tem que fazer. Depois você monta um escudo, uma reserva financeira que vai te ajudar, a reserva de emergência. A partir daí sim, você cria os hábitos que sejam automatizados de separar no dia do seu salário. E aí só então é quando você vai começar a investir com foco
em mais longo prazo, que não é o caso isolado, beleza? E agora você vai aprender como você vai aplicar cada uma dessas etapas, eliminar cada um desses bloqueios. Dívida ou investimento? O jeito errado é investir ao mesmo tempo em que você mantém uma dívida de custo alto. Por quê? Porque você não quer perder tempo. A pessoa abre uma conta em uma corretora, que já é uma burocracia, coloca R$ 150 por mês em um CDB que seja e continua pagando o mínimo do cartão e parcelando o resto. Você se sente até produtivo, mas é uma falsa sensação. Na prática, você está perdendo dinheiro. E a consequência disso é o quê? A dívida ela continua crescendo e mais rápido do que o seu investimento rende. Em 12 meses, a pessoa tem R$ 1.000, R$ 1.800 investido, rendendo algo em torno, sei lá, de R$ 180 e acumulou muito mais em juros. Juros do cartão, do crédito rotativo. Isso é um problema. E além disso, eu não estou nem considerando o estresse financeiro que você precisa colocar na conta também. Entende? Isso te prejudica. Por quê? Porque a dívida ela continua ali, crescendo e crescendo. Bom, Murilo, mas qual é o jeito certo? O jeito certo é você classificar cada uma dessas dívidas de acordo com seu custo. Dívidas com juros de 1% ao mês acima, crédito rotativo do cartão, cheque especial, empréstimo pessoal que não tem garantia, que geralmente é muito mais alta a taxa, elas precisam ser quitadas o quanto antes de qualquer investimento novo. Dívidas com juros mais baixos, como financiamento imobiliário, como um veículo com uma boa taxa, pode até equilibrar e coexistir junto ali com o investimento. Aí você, beleza, tudo bem, você consegue reservar parte para eliminar essa dívida com uma velocidade um pouco menor e você manter o hábito de investir. Aí faz sentido você tocar os dois em paralelo. Mas na regra prática, se a taxa da dívida é maior do que o CDB, o rendimento de um CDB, que é a taxa DI ou a taxa Selic, que hoje está em torno ali de, sei lá, 14,6 ao ano, você precisa eliminar essa dívida primeiro. E se ela for menor, você pode até investir ao mesmo tempo enquanto você vai pagando a dívida, beleza? E o que você pode fazer agora para você colocar em prática isso? Se você tem uma dívida, cria uma lista, faz uma lista hoje aí, coloca o nome, valor total, taxa de juros, número de parcela, qual é o prazo, a quantidade de meses que estão faltando, qual a data final, o saldo devedor que você precisa para amortizar, que é o valor real ali da dívida, entende? Se eu quiser quitar hoje, que eu quiser matar essa dívida hoje, qual é o saldo? Quanto eu tenho que colocar de grana? Entende? Você anota esses valores. Ah, mas eu não sei a dívida, não sei nada disso. Liga para a empresa, liga lá, entra no aplicativo, vê se você consegue pegar mais detalhes, pergunta. Esse levantamento já vai te colocar num próximo nível, um nível muito mais fácil para você tomar uma decisão. Beleza? Bom, vamos lá. E a reserva de emergência? O jeito errado é você pular essa etapa. Pular a reserva e ir direto para os investimentos de prazo mais longo. Ações, fundos, Tesouro IPCA, acima ali de 5, 10 anos. Achando que essa rentabilidade mais alta vai compensar. Qual é a consequência de você não fazer isso? A consequência é quando o imprevisto vem, ele vai chegar, infelizmente, faz parte da vida. E a pessoa precisa resgatar esse dinheiro antes do vencimento. No Tesouro IPCA, o Tesouro IPCA é o título que sofre maior alteração no seu preço. Ele tem um preço unitário, esse preço muda de uma maneira muito agressiva. E essa variação do preço chama de volatilidade. E isso é um indicador que determina um mais alto nível de risco de um investimento. Entende? Determina o nível de risco de investimento, o quanto ele oscila. Essa variação, quanto maior ela for, mais risco você corre. E o Tesouro IPCA é um dos títulos que mais sofrem variação. Entende? Eu não vou entrar no detalhe porque tem uns detalhes muito técnicos de marcação a mercado, de precificação, valor unitário de título, que eu posso falar em outro vídeo. Mas você precisa entender que, por exemplo, se você coloca um título, uma grana, o Tesouro IPCA para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você corre um risco enorme de ter uma emergência, se você não tiver uma reserva, você ter que resgatar esse título antecipadamente,
e ele está no nível em que você pode ter prejuízo de até 40% do valor investido. É isso que você tem que ficar atento. Esse é o preço de uma decisão errada. Isso porque eu estou falando de um título que você pode vender a qualquer momento, mas tem outros que você não tem esse direito de vender ali diretamente, como um título no CDB, um título de outros títulos de renda fixa, e aí você tem que esperar até o vencimento. E aí você precisar do dinheiro e lá ter que resgatar no mercado secundário, pode tentar junto com a corretora, entrar em contato, ver se você consegue vender. Só que aí você perde grana, porque tipo, a depender da situação do título, da instituição, você ainda corre o risco de perder uma boa grana vendendo de forma antecipada. Então no final, o prejuízo ele pode ser grande, entende? O resgate por esse preço a valor de mercado te traz um risco e pode gerar um prejuízo considerável que você não está considerando em sua conta. Então, em ações, dependendo do momento, também existe esse risco. A reserva ela vem exatamente para que você não precise fazer isso, entende? Que você consiga lidar com o imprevisto no momento certo. E o jeito certo é, antes de qualquer investimento de prazo mais longo, você precisa ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, não vou ficar batendo esse assunto para não ficar repetitivo, eu vou colocar o link aqui para você entender melhor e como e a importância de você ter uma reserva financeira, beleza? E aí você pega os detalhes assistindo esse vídeo. Bom, essa reserva ela precisa ser o suficiente para cobrir alguns meses das suas despesas fixas mensais e ela deve ser aplicada em uma alternativa que seja fácil e rápido de você acessar e resgatar a quantia, o valor monetário que você precisa para lidar com aquela situação. Bom, e qual é o exemplo prático que eu vou trazer para você? Se as suas despesas fixas estão na casa ali de R$ 2.500, a sua meta tem que ser entre R$ 7.500 e R$ 15.000 de reserva. Parece muito, né? Mas você pode começar para sair do zero, botar como meta R$ 3.000. Pô, meta inicial, R$ 3.000. Aí você começa a trabalhar. Isso já vai te proteger, você vai ter um mês ali de seu custo, pelo menos, e se surgir algum imprevisto, você consegue se virar. E para você chegar nesse número, o que você pode fazer? Já abre o extrato, pega um extrato dos últimos 3 meses, joga numa planilha, pensa numa forma de você possa calcular e agrupar esses gastos, fazer uma classificação ali por categorias específicas para você ter uma noção ali do seu custo médio, quanto você gasta em cada coisa. E aí você chegar, a partir desse número, na média das suas despesas fixas. Com isso resolvido, já pode ser, aí você já pode colocar como meta esse valor inicial, o equivalente a um mês, pelo menos, do seu custo mensal. Daí você faz as contas, assiste o vídeo lá, falando sobre reserva, vou colocar aí o link, e aí você vai achar o número de meses que você precisa, multiplica o número que vai para achar o número que vai te trazer mais segurança de acordo com a sua realidade, beleza? E a partir de hoje você começa a direcionar o seu dinheiro disponível para você chegar nesse primeiro número, nesse primeiro mês, fechou? Bom, e aí a gente vai para mais um desbloqueio, que é criar rotina que vai permitir você separar o dinheiro que você precisa no dia que o dinheiro cai na conta. O jeito errado de fazer isso é gastar durante o mês e tentar guardar o que sobrar lá no final. A intenção pode ser até boa, mas o sistema garante que não vai sobrar nada. Os gastos sempre vão se expandir até ocupar o valor e o número disponível, certo? Então, se você espera que chegar lá no final do mês e vai sobrar alguma coisa, pode esquecer e talvez você esteja vivendo isso e está vendo na prática que não funciona. A consequência é a pessoa nunca investe, nunca acumula um centavo, não porque ganha pouco, mas às vezes porque o sistema que ela usa não reserva o dinheiro, não permite isso antes dele estar disponível ali para gastar. Então o resultado, meses, anos vão passar de qualquer forma e a situação financeira não vai mudar, vai permanecer a mesma. Bom, mas e qual é o jeito certo? O jeito certo é você automatizar a transferência para o dia em que o salário cai na conta. Quando o seu dinheiro cair na conta, seja salário, prolabore, ser empreendedor, o dinheiro caiu na conta, você já agenda e faz uma transferência automática. Para quê? Para uma conta de investimento. Uma outra conta, beleza? Seja para reserva, seja para investimento.
isso de maneira automática. Isso vai te livrar do viés do presente. Eu vou colocar o vídeo novamente aqui para você entrar em detalhes, o viés do presente. E aí só depois você vai pagar as contas. No dia do pagamento, antes de qualquer coisa, a transferência tem que acontecer. É bem conhecido como um pague-se primeiro. É um dos princípios mais estudados em comportamento financeiro aí no mercado. E muitos outros influenciadores acabam abordando. Tá? No livro também, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele coloca a importância de você separar um percentual e se pagar primeiro. Antes de você ver o saldo, você se adapta ao que resta, ao que sobrar é o que você vai viver. Em vez de você tentar guardar o que sobrar, a gente inverte a ordem, beleza? E como fazer isso na prática? Você define um valor fixo, pode ser 50, pode ser 100 reais. Nesse momento, o mais importante é criar o hábito. Você vai lá, agenda a transferência de forma automática para essa conta de investimento, para essa conta de reserva, não importa, no dia que cai o pagamento. De preferência que você nem veja que o dinheiro caiu, beleza? Com o tempo, você vai aumentando e ajustando esse valor. O mais importante agora é você criar o hábito. E o passo imediato que você pode fazer hoje mesmo, agora, é acessar o seu banco e já fazer esse agendamento aí. Já agenda aí agora a transferência automática, pega aí, clica no botão, faz o agendamento, 50 reais que seja, mas cria um hábito, funciona, entendeu? Mesmo que seja um valor pequeno, esse hábito construído agora, ele vai durar anos. E para finalizar, você não precisa estar com tudo resolvido, na situação perfeita para você começar a entrar em ação, em movimento, mas você precisa se mover na ordem certa. Quem para de sangrar primeiro, elimina essas dívidas, monta um escudo para se proteger de qualquer imprevisto e depois cria o hábito de se pagar antes de gastar o dinheiro, nossa, ele chega ao investimento, não tem como, entende? Não tem como. Você entra com muito mais força e quando você chega, nunca mais nada vai te tirar. Esses 3 bloqueadores ali não são obstáculos para você investir. Eles são o que vai fazer o seu investimento durar. Beleza? Agora você já sabe quais são os erros comuns e você sabe como você vai resolver, como você vai eliminar esses bloqueios. E a minha missão aqui é te ajudar a investir por conta própria, mesmo que esteja saindo do zero. E é exatamente isso que eu coloquei nesse conteúdo. É um mapa para você dar a largada e ir para o próximo nível. Bom, esse é o conteúdo que eu preparei para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Escreve nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo. Vamos lá, escreve aí, dá essa sugestão, beleza? É isso, até o próximo vídeo.